ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolam todas as nações as tuas terras e lançam no fogo os deuses dele, porque deuses não eram senão obra de mão de homem, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus. Amém? Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Fiquem, aleluia, à vontade. Aleluia. Antes de entrarmos, aleluia, esta palavra, gostaria de contar aos irmãos um livramento que o Senhor nos deu, aleluia, essa semana, aonde eu trabalhei de manhã e vim, aleluia, para o almoço, almocei, e ao retornar ao serviço, aleluia, ali próximo ali daquele pontilhão, aonde que a gente sempre entra ali, que leva a nossa irmã Creuza, eu estou descendo ali de moto, aleluia, eu e o meu filho, indo para o serviço. Um motoqueiro que vinha vindo para trás de mim, ele veio em alta velocidade, me ultrapassou, aleluia, e quando ele ultrapassa na minha frente, ele já vira novamente para ele voltar por um lugar proibido, para ele retornar para trás. E no que ele fechou, eu freiei a moto, o pneu da frente da moto escorregou e a moto ela foi deitando, e eu fui entrando debaixo do carro que estava do lado, aleluia, e o meu filho estava na garupa, e a moto foi escorregando, e eu vi a hora que o pneu da frente foi entrando debaixo, aleluia, do carro. Mas, amados, aleluia, nós temos um Deus que Ele cuida de nós, aleluia. Nós temos um Deus que sempre está nos dando livramento, aleluia. E quando eu acordei de manhã cedo, um pouco antes disso, eu acordei de manhã cedo, eu falei para minha esposa, aleluia, esta noite eu tive um sonho de morte, aleluia. E quando eu acordo pela manhã, eu oro ao Senhor, Senhor, aleluia, eu sou o teu servo, livra-nos, ó Deus, de todo o mal, aleluia. O meu dia está entregue em tuas mãos, aleluia. E logo após isso acontece essa situação, e meu filho, ele estando na garupa, a moto ela já estava deitada na pista, nós já estávamos relando as pernas no chão, porque a moto já estava deitada, aleluia. E meu filho, ele bate o pé no carro, aleluia, e se a moto ela está deitada para cá, se ele bate o pé lá, favorece mais a moto deitar, aleluia. Mas eu creio que foi as mãos de Deus, aleluia, porque a moto ela se levanta novamente e fica estabilizada em cima da pista, aleluia. Então, amados, aleluia, esse é um livramento, aleluia, do Senhor, aleluia, onde nós vemos a resposta de nossa adoração, aleluia. E eu creio que tem muitos irmãos orando, aleluia, por nós, aleluia. Então, isto nos dá a satisfação, aleluia, de podermos, aleluia, ver as mãos de Deus trabalhando, aleluia. A moto ela já estava caída, ela já estava deitada no chão, aleluia, mas Deus coloca, aleluia, novamente, aleluia, em pé, aleluia. Rei da glória, aleluia. Então nós somos gratos, aleluia, ao Senhor, pelo que o Senhor Ele tem feito pelas nossas vidas. Recebemos aí muitos, aleluia, milagres, aleluia, da parte de Deus, aleluia. Nós temos aí várias experiências que Deus Ele tem, aleluia, colocado em nossas mãos, que nós temos vivido. E eu creio que na vida dos irmãos, aleluia, também não é diferente, aleluia, porque nós, aleluia, adoramos o mesmo Deus, aleluia. O Deus, aleluia,
aleluia, que nos livra, o Deus, aleluia, que tem, aleluia, nos sarado, o Deus, aleluia, que tem, aleluia, nos escolhido, aleluia. Quando Deus, aleluia, Ele nos escolhe, bem, aleluia, esclarecido, nós não conseguimos escolher, aleluia, Deus, mas Ele já nos escolheu, aleluia. Então, se Ele nos escolheu, aleluia, Ele, aleluia, Deus, para nos colocar em pé, para nos, aleluia, ajudar, para nos livrar, ei, amados, aleluia, este é um ato de fé, um ato, aleluia, de crença, um ato, aleluia, Rei da glória, de confiança, aleluia, em Deus, aleluia, onde nós, aleluia, Rei da glória, adoramos, nos prostramos em adoração, aleluia, porque sabemos que tem um Deus, aleluia, que nos livra, que nos salva, aleluia, e é motivo de nós agradecermos, aleluia, Ele, porque, aleluia, Ele nos escolheu, aleluia, e nos permitiu adentrarmos aqui nesta noite, aleluia, porque Ele tem, aleluia, propósito em nossas vidas, aleluia. Nós vemos aí, aleluia, que a palavra, aleluia, que nós lemos, aleluia, é sobre livramento, é sobre, aleluia, oração, aleluia, aonde, aleluia, Ezequias, ele estava, aleluia, adorando, aleluia, ao Senhor, porque ele sabia, aleluia, Rei da glória, aleluia, o que viria, aleluia, para ele, aleluia, mas ele estava, aleluia, em adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele confia, aleluia, porque ele acreditava, aleluia, aleluia, Rei da glória. A chave é nós acreditarmos no que Deus pode fazer, aleluia, em nossas vidas, aleluia. Nós temos, aleluia, princípio da paz, aleluia, um talento, aleluia, que é a nossa fé, aleluia, que é, aleluia, a nossa adoração. Quando nós, aleluia, o adoramos, aleluia, princípio da paz, aleluia, em plena confiança, aleluia, que tudo eu posso naquele que me fortalece, aleluia, aquela confiança que nos dá a satisfação, aleluia, de vivermos experiências, aleluia, com Deus, aleluia, aquela satisfação, aleluia, Rei da glória, que com os nossos olhos, aleluia, aleluia, nós contemplamos, aleluia, o milagre de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes nós somos, aleluia, oprimidos, aleluia, Rei da glória, aleluia, pelo inimigo, aleluia, aonde, aleluia, muitas das vezes põe, aleluia, até mesmo em dúvida, aleluia, Rei da glória, se realmente Deus, aleluia, é o nosso favor. Eu já vi pessoas dizendo, pastor, aleluia, desta maneira, aleluia, princípio da paz, aleluia, porque eu estou passando por isso? Será que Deus, Ele me abandonou? Aleluia. Quantas pessoas, aleluia, que falam desta maneira? Quantas pessoas que em meio ao desespero, aleluia, Rei da glória, até mesmo, aleluia, abandonam, aleluia, os caminhos do Senhor e começam, aleluia, a buscar, aleluia, uma esperança na bebida, nas drogas, aleluia, começam, aleluia, a buscar, aleluia, em lugares, aleluia, que não tem, aleluia, Rei da glória, saída, aleluia, e a palavra de Deus, Ele diz, aleluia, que eles estavam botando a esperança deles, aleluia, em deuses de madeira, em deuses, aleluia, feita por mão de homens, aleluia, em deuses, aleluia, que nada pode fazer, aonde eles são, ele tem mão, mas não se move, aleluia, não apalpa, ele tem braço, mas não apertam, aleluia, ei, aleluia, nós estamos falando nesta noite, aleluia, é daquele Deus, aleluia, que faz promessa, nós estamos falando daquele Deus, aleluia, que Ele tem, aleluia, prometido, aleluia, e Ele há de cumprir em nossas vidas, porque Ele é Deus fiel, aleluia, para conosco, aleluia. E se nós for, aleluia, adiantar um pouco, aleluia, mais para frente, lá no capítulo 20, aleluia, nós também nos deparamos, aleluia, com Ezequias, aleluia, Rei da glória, aleluia, onde a palavra de Deus, ela diz, aleluia, que Ezequias, aleluia, se adoece, aleluia, Rei da glória, aleluia, e Ezequias, aleluia, ali em uma cama, aleluia, vem, aleluia, o profeta, aleluia, e diz, aleluia, ele, aleluia, põe a tua casa em ordem, aleluia, porque morrerá e não viverá, aleluia,
Príncipe da paz. Aí nós lemos um pouquinho mais abaixo, aleluia, nós vamos entender, aleluia, de uma outra forma, aleluia, Rei da glória, aonde Ezequias, aleluia, príncipe da paz, ele vira o seu rosto, aleluia, para a parede e começa, aleluia, a orar ao Senhor e contar, aleluia, para Deus, aleluia. É o que eu sempre digo, aleluia, é nós termos, aleluia, intimidade, aleluia, com Deus, aleluia. Da mesma forma que eu converso, aleluia, com o pastor, aleluia, da mesma forma que eu converso, aleluia, com alguns irmãos, irmãs, aleluia, ei, aleluia, para nós falarmos com Deus, aleluia, não é com palavras bonitas não, aleluia, mas é nós, aleluia, termos intimidade, aleluia, com Deus, aleluia, Rei da glória, aleluia, aonde Ezequias começa, aleluia, a dizer para o Senhor, aleluia, olha aí um importante, aleluia, Ezequias, ele tinha argumento, aleluia, para falar, aleluia, com Deus, aleluia, Senhor, aleluia, eu tenho, aleluia, andado reto, aleluia, diante da tua palavra, Senhor, aleluia, eu tenho, aleluia, cumprido, aleluia, aquilo que tu tens falado. Ei, amados irmãos, aleluia, aleluia, nós temos que, aleluia, ter, aleluia, argumento, aleluia, para falar, aleluia, com Deus. Nós temos que ter, aleluia, príncipe da paz, aleluia, um coração reto, aleluia, para que nós possamos, aleluia, abrir diante do Senhor, aleluia, e ele começar a ler, aleluia, as lágrimas, ler, aleluia, o nosso sussurro, aleluia, ele começa a ler, aleluia, os nossos pensamentos. Ei, amados, aleluia, nós estamos falando de um Deus, aleluia, que nos formou, que nos conhece, aleluia, ei, aleluia, Deus, aleluia, ele conhece porque é ele que foi, aleluia, o criador, aleluia. Se uma pessoa, ela cria, aleluia, uma máquina, ela tem total, aleluia, domínio sobre aquela máquina, aleluia, mas nós, aleluia, somos a criatura do Deus, aleluia, altíssimo, aleluia. Ei, Deus, ele tem, aleluia, príncipe da paz, aleluia, autonomia sobre a vida de cada um de nós, aleluia. Então Ezequias começa a contar para Deus, aleluia, o que ele tinha feito, aleluia, diante do Senhor, aleluia. Ei, nós temos que ter, aleluia, coisas boas, aleluia, no nosso currículo, aleluia, para que nós possamos entregar nas mãos, aleluia, do Senhor, aleluia. Ei, nós, aleluia, somos, aleluia, uma humanidade, aleluia, onde nós falhamos, aleluia, todos os dias, nós nos levantamos, aleluia, pecando, nós deitamos, aleluia, pecando, aleluia. Ei, mas nós, aleluia, Rei da glória, aleluia, oramos, aleluia, ao Senhor, aleluia, aonde, aleluia, o Senhor, ele diz, aleluia, quantas vezes, aleluia, que nós podemos perdoar, aleluia, um irmão, aleluia, Rei da glória, é 70 vezes 7, aleluia, príncipe da paz, aleluia, ou quantas vezes, aleluia, for, aleluia, necessário, aleluia. É desta maneira que Deus, ele nos enxerga, é desta maneira que Deus, aleluia, ele olha para as nossas vidas, aleluia, Rei da glória, quando nós colocamos, aleluia, as nossas decisões nas mãos, Senhor, do Senhor, aleluia. Se nós, aleluia, tomarmos as nossas próprias decisões, aleluia, nós, aleluia, andamos e não aguentamos o peso, aleluia, da dificuldade, aleluia. Mas quando nós dizemos, Senhor, caminha na minha frente, porque eu sou o teu servo, aleluia, Rei da glória, aleluia, Deus, aleluia, ele nos ajuda, aleluia, a caminhar, aleluia, príncipe da paz, aleluia. Muitas das vezes, amados, aleluia, ele não tira total, aleluia, o peso, aleluia, de nossas costas, aleluia, porque nós temos, aleluia, que andar naquele caminho, aleluia, para que nós, aleluia, não nos desviamos deles, aleluia. Nós sentimos uma dor aqui, nós sentimos, aleluia, um peso, aleluia, ali, mas é para que nós mantemos, aleluia, este caminho diante da presença, aleluia, do Deus, aleluia, altíssimo, aleluia, porque se nós não tivermos dificuldade, aleluia, nós não entramos na casa do Senhor, aleluia. Mas se nós, aleluia, clamarmos, aleluia, ao Senhor, da forma que Ezequias, ele orou, aleluia, ao Deus, aleluia, aleluia, nós vemos, aleluia, que antes que o profeta, aleluia, saísse da cidade, ele diz, ei, olha aí, ó, aleluia, volta lá, aleluia, e diz, aleluia, ele que eu acrescentarei
aleluia, e diz, aleluia, Ezequias, aleluia, que Deus, aleluia, Rei da glória, estava curando, aleluia, Ezequias, aleluia, príncipe da paz, aleluia, ei amados, aleluia, o Deus, aleluia, altíssimo, aleluia, que faz presente, aleluia, em nosso meio, aleluia, nós sentimos, aleluia, o calor do Espírito Santo, aleluia, em nossas vidas, aleluia, é a presença de Deus, aleluia, príncipe da paz, aleluia, que está, aleluia, neste ambiente, aleluia, é o poder de Deus, aleluia, que invade, aleluia, esta casa, aleluia, ei amados, aleluia, e o que eu sempre digo, aleluia, é que quando nós estamos na presença, aleluia, do Senhor, aleluia, nós não podemos, aleluia, perder tempo, aleluia, mas comece a contar, aleluia, ao Senhor, aleluia, as suas necessidades, o porquê, aleluia, que nós estamos aqui, aleluia, príncipe da paz, aleluia, a motivação que nos trouxe, aleluia, até aqui, aleluia, é porque nós queremos, aleluia, ouvir a palavra de Deus, aleluia, e queremos voltar, aleluia, para o nosso lar, aleluia, não da mesma maneira que nós entramos, aleluia, mas é da maneira, aleluia, que Deus, aleluia, tem determinado em nossas vidas, aleluia, Rei da glória, aleluia, e nós queremos, amados, aleluia, que Deus, aleluia, é Deus, aleluia, que cumpre aquilo que Ele tem falado em nossas vidas, aleluia. E Ezequias, aleluia, ele diz, aleluia, príncipe da paz, aleluia, qual a certeza, aleluia, que eu vou ter, aleluia, qual o sinal, aleluia, de Deus, aleluia, que eu vou ter, aleluia, que Ele vai, aleluia, me curar, aleluia, Rei da glória, aleluia, e o profeta diz, aleluia, ele, aleluia, a sombra vai retroceder, aleluia, 10 graus, aleluia, Rei da glória, e ele diz, aleluia, mas a sombra retroceder 10 graus, é fácil isso acontecer, aleluia, porque não, aleluia, ela voltar, aleluia, 3 graus, aleluia, Rei da glória, aleluia, príncipe da paz, em vez dela adiantar, aleluia, 10 graus, aleluia, ela volte, aleluia, 10 graus, aleluia, e ele ora, e isto, aleluia, acontece, aleluia, porque Deus, aleluia, é aquele que cumpre, é aquele que realiza, aleluia, príncipe da paz, aleluia, e é motivo, amados, aleluia, de nós nos alegrarmos na presença, aleluia, do Senhor, aleluia, príncipe da paz, aleluia, porque sabemos, aleluia, nós temos, aleluia, a certeza, aleluia, príncipe da paz, aleluia, que tudo está determinado pelo Criador, tudo está, aleluia, nas mãos, aleluia, do Criador, aleluia, e isto nos dá, amados, aleluia, a satisfação de vivermos, aleluia, em alegria na presença do Senhor, aleluia, porque Deus, Ele é fiel, aleluia, para cumprir em nossas vidas tudo aquilo que Ele tem, aleluia, cumprido, aleluia, que Ele tem falado, que Ele tem realizado, aleluia, nós vivemos, amados, aleluia, príncipe da paz, aleluia, experiências, aleluia, que muitos que olham, aleluia, para as nossas vidas, aleluia, eles até dizem, aleluia, Rei da glória, aleluia, eu achava que você não ia suportar, aleluia, Rei da glória, mas aquele que achava, aleluia, é porque ele não conhece o Deus, aleluia, que nós servimos, aleluia, é porque ele não conhece, aleluia, príncipe da paz, aleluia, aquele Deus, aleluia, que nós dobramos o nosso joelho para o adorar, aleluia, aquele Deus, aleluia, que Ele tem, aleluia, Rei da glória, feito promessas em nossas vidas, aleluia, e nós vivemos essas promessas, aleluia, príncipe da paz, aleluia, adiante, aleluia, mas também, amados, aleluia, nós temos que ter paciência. Eu já contei para os amados irmãos, aleluia, Rei da glória, que Deus, Ele fez uma promessa, aleluia, em minha vida, aleluia, que eu iria viver, aleluia, príncipe da paz, aleluia, momentos, aleluia, príncipe da paz, aleluia, que muitos, aleluia, não iriam, aleluia, reconhecer, aleluia, príncipe da paz, aleluia, onde ele dizia que havia uma mesa farta, grande, aleluia, na frente, para que nós pudéssemos, aleluia, nos servir, aleluia, amados, aleluia, e eu, aleluia, na presença do Senhor, em adoração, passou um ano, aleluia,
e Deus usa outro, aleluia, e fala, aleluia, a mesma promessa, aleluia. Princípio da paz, eis que eu vou, aleluia, aleluia, eis que está preparado uma mesa, aleluia, muito grande, aleluia, na sua frente, onde tem toda a qualidade de alimento, aleluia. E passa mais um ano, aleluia, e Deus, ele fala da mesma forma, aleluia, e eu sempre, aleluia, em adoração ao Senhor, ei, amados, aleluia, e isto, aleluia, foi, aleluia, por 20 anos, aleluia, essa promessa, aleluia, rei da glória se repetindo, aleluia. E quando eu comecei, aleluia, a se alimentar desta mesa, amados, aleluia, passou-se 20 anos, aleluia, rei da glória, aleluia, amados, aleluia, não desista dos teus sonhos, aleluia, não desista, aleluia, daquilo que você tem pedido, aleluia, ao Senhor, aleluia, mas acredite, aleluia, não importa se demora, aleluia, mas adore, aleluia, ao Senhor, fiquem em adoração, aleluia, ao nome do Senhor, aleluia, porque Ele há de se cumprir em sua vida, aleluia, rei da glória. E quando eu fui colher, aleluia, o primeiro fruto, aleluia, desta mesa, aleluia, alguém, ele disse para mim, aleluia, rei da glória, você tem, aleluia, 3 filhos, aleluia, que na época eu tinha só os 3, aleluia, rei da glória, e ele disse para mim, você não vai passar na sua vida de uma bicicleta, aleluia, porque você tem 3 filhos, aleluia, para tratar, aleluia, amados, aleluia, aquilo doeu, aleluia, lá no profundo, aleluia, do meu coração, aleluia, mas eu só disse, Senhor, está tudo nas tuas mãos, papai amado, aleluia, rei da glória, aonde, amados, aleluia, quando eu cheguei com o meu primeiro fruto, aleluia, na minha casa, aleluia, rei da glória, ele voltou novamente, aleluia, e disse para mim, aleluia, como que você conseguiu isso daqui com 3 filhos, aleluia, e eu disse para ele, não, aleluia, isso daqui é Deus, aleluia, quem me deu, aleluia, é o meu Pai, aleluia, do céu, aleluia, que me presenteou, aleluia, com isso daqui, aleluia, eu tenho 3 filhos, aleluia, eu não posso comprar nada, aleluia, mas o Deus que eu sirvo é aquele que nos dá, aleluia, é aquele que nos alimenta, é aquele que faz, aleluia, grandes obras, aleluia, em nossas vidas, aleluia, e passa, aleluia, mais um tempo, aleluia, e Deus, ele me dá, aleluia, mais um fruto, aleluia, rei da glória, aleluia, e Deus, aleluia, ele sempre vem cumprindo em nossas vidas, aleluia, os propósitos, aleluia, de nosso coração, aleluia. Então, amados, aleluia, deleita no Senhor, aleluia, para que Ele venha te conceder, aleluia, aquilo que você, aleluia, tem buscado. Ei, amados, aleluia, não desista, aleluia, seja persistente, aleluia, rei da glória, no clamor, na confiança, aleluia, porque a confiança, amados, e a fé, aleluia, é a chave que move o coração, aleluia, de Deus, aleluia. E nesta noite, amados, aleluia, Deus de promessa, Ele está aqui em nosso meio, Ele faz presente, aleluia, aqui em nossas vidas, aleluia, rei da glória, aleluia. Deus, Ele não desiste de você, então não desista, aleluia, de Deus, aleluia, rei da glória, porque Deus, Ele nos levantou, aleluia, rei da glória, foi para nos mantermos em pé, não para andarmos, aleluia, de cabeça baixa, não, aleluia, mas é para erguer a cabeça, levar ao céu e dizer, aleluia, Deus, eu sou vitorioso, porque Tu estás, aleluia, na minha vida, aleluia, Deus, eu sou vitorioso, aleluia, porque Tu tem determinado o meu caminho, Deus, eu sou vitorioso, aleluia, porque Tu tens, aleluia, me salvado, aleluia. Esta é a chave, amados, aleluia, de nós determinarmos em nossas vidas, aleluia, aquilo que nós queremos, aleluia, para nós, aleluia. É importante, amados, aleluia, nós acreditarmos e temos a certeza. Ei, quer ver melhor, aleluia, aquilo que você vem tanto pedindo, comece a agradecer a Deus. Deus, eu agradeço por esta bênção que Tu tens, aleluia, me dado. Ei,
Deus, eu te agradeço por esta porta que tu tens, aleluia, abrido, aleluia. Ei, amados, aleluia, pode ter certeza que amanhã você vai estar passando por esta porta, aleluia. Rei da glória, eu estava em, aleluia, rapidinho, já fechou-se a hora, aleluia, mais rapidinho, aleluia. Ei, amados, aleluia, princípio da paz, eu estava em um monte, aleluia, em adoração. Eu acho até que eu já contei para os irmãos, aleluia, nós estávamos orando, aleluia, pela madrugada, aleluia, pedindo, aleluia, a Deus, Senhor. Nós estávamos em 4 irmãos, aleluia, Rei da glória, desempregado, aleluia, sem serviço, aleluia, princípio da paz, e nós ali orando e pedindo, aleluia, ao Senhor por uma porta aberta. E Deus levanta, aleluia, um varão, aleluia, e diz, aleluia, eis que eu estou abrindo uma porta para cada um de vocês, aleluia, hoje, aleluia. Ei, amados, aleluia, quando começa a clarear o dia, que nós vais, aleluia, para nossa casa, dorme, e conforme, aleluia, nós íamos, aleluia, acordando, aleluia, o telefone ia tocando. Ei, você está empregado, o telefone do outro, aleluia, você está empregado, o telefone do outro, aleluia, você está empregado. Conforme nós fomos, aleluia, acordando, aleluia, o telefone ia tocando, aleluia, Rei da glória, aleluia. Antes das 10 horas estávamos, aleluia, os 4, aleluia, empregados, aleluia, porque Deus, aleluia, é aquele que determina. Acredite, irmãos, aleluia, Rei da glória, no que você está pedindo, confie, aleluia, naquilo que você tem determinado na tua vida, aleluia, porque o Deus de resposta ainda está em nosso meio, aleluia. O Deus, aleluia, que realiza, aleluia, Ele ainda está, aleluia, em nosso meio, aleluia. Princípio da paz, aleluia, se coloca em pé, vamos estar orando, aleluia. Princípio da paz, aleluia, determine na tua vida, aleluia, Rei da glória, o propósito do teu coração, aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, soberano, aleluia. Aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, estamos em agradecimento, ó Deus, a Ti, ó Pai, aleluia, Rei da glória, aleluia, por tudo, Senhor, ao qual Tu tens feito, pelos livramentos, pelas bênçãos, aleluia, por tudo, Papai, ao qual Tu tens feito, ó Deus, em nossas vidas, Papai amado, aleluia. Nós temos, ó Deus, nesta noite, ó Pai, motivo, ó Deus, Senhor, para agradecer a Ti, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, ó Pai, por ter, ó Deus, Senhor, nos escolhido, por ter, ó Deus, Senhor, nos salvado, Papai amado, aleluia. Obrigado, Deus, Senhor, pelas maravilhas, Papai amado, aleluia, que Tu tens feito em nossas vidas, Papai, aleluia. Tome, ó Deus, em Tuas mãos, Papai amado, a cada irmão que aqui estão, a cada um, ó Deus, que aqui não conseguiram chegar nesta noite, ó Pai, aleluia, mas Tu sabe, ó Deus, o motivo, Tu conhece, ó Pai, a necessidade, ó Pai, aleluia. Nós o entregamos, ó Deus, em Tuas mãos, ó Pai, neste momento, ó Pai, aleluia. Vai repreendendo, ó Pai, aleluia, toda a qualidade, ó Deus, de enfermidade, ó Pai. Vai abrindo, ó Deus, aleluia, as portas, Papai amado, para a Tua igreja passar, Papai querido, aleluia, Rei da glória, aleluia. Vai, ó Deus, aleluia, curando, vai, ó Deus, aleluia, dando, ó Deus, o livramento, Papai amado, a cada um, ó Pai, nesta noite, ó Pai, aleluia, Rei da glória. Nós o entregamos, ó Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Pai, porque Tu és o Deus que determina, aleluia, a vida, Tu és o Deus que determina a cura, Tu és o Deus que determina o livramento, ó Pai, aleluia, Rei da glória. Nós só podemos, ó Deus, aleluia, agradecer a Ti, ó Deus, aleluia, por tudo, Pai, ao qual Tu tens feito e realizado, ó Pai. Toma, Senhor, aleluia, os familiares de cada irmão, aleluia. Tome, ó Deus, em Tuas mãos, Papai amado, aleluia, Rei da glória, a necessidade, ó Deus, de cada um, ó Pai, aleluia, porque nós sabemos, ó Pai, aleluia, que ainda hoje, ó Deus, nós vamos cantar o hino da vitória, porque Tu és o Deus, aleluia, Rei da glória, que tem feito promessas, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, e nós agradecemos a Ti, ó Deus, aleluia, por tudo, Pai, ao qual Tu tens feito e realizado, ó Deus, em nossas vidas, Papai. Obrigado, Deus, aleluia, por tudo, ó Pai, aleluia. Princípio da paz, aleluia. Amém, Jesus, amém. E agradeço aí a oportunidade em nome